Quem pulou o vídeo desceu pro inferno. A volta de Jesus está muito próxima. Faça isso para ir pro céu. Jesus está a um passo de voltar para a terra e as pessoas continuam ignorando ele. Continuam fingindo que a volta dele está muito longe de acontecer e que nunca vai ocorrer, mas nunca esteve tão próxima. Se você tem fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, e na sua ida para os céus, comente: Jesus, eu te aceito. Agora, se você não tem fé e serve ao diabo, saia desse vídeo imediatamente, sem comentar nada, sem seguir esse perfil e sem curtir o vídeo. O diabo adora pessoas que não compartilham a palavra de Deus com outras pessoas. Confesse seus pecados a Deus nesse exato momento. Seja uma pessoa do bem, sempre ajude o próximo e passe a orar todo santo dia para aumentar o seu contato com Deus e com sua palavra. Lembre-se que você colherá o que plantar. Então faça boas escolhas para não se arrepender depois. Um beijo de Jesus. Amém.